Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast, para o nosso Fala Cred Capital Cast, mais um Conexão Intergeracional. Vamos conhecer os nossos colegas, apresentar para vocês cooperados, cada vez mais colaboradores da nossa cooperativa. Hoje nós estamos com o Alisson, com a Poli e com a Maiane, eles vão se apresentar já. Tá? Já vou começar aqui com você, Maiane. Tá? Fala pra gente aí, sem você dizer que é a Maiane do Cicobi, quem que é a Maiane? Se apresenta pra turma, por favor. Oi, pessoal. A Maiane, ela é, eu acho que o socorro de muita gente. Então, quando o pessoal não sabe para onde recorrer, a galera me chama. Muitas vezes a Maiane é a pessoa que vende, é a pessoa que incomoda. Então, eu acho que a Maiane é essa, né? Que tá ali o tempo inteiro, incomodando o time para fazer e falando que vocês podem fazer. Show de bola, Maiane. Obrigado. Poli, tua vez agora. Se apresenta sem dizer que é a Poli do Cicobi. Eu ajudo as pessoas a atingir os seus ideais, ajudo as pessoas a realizar os seus sonhos, ajudo as pessoas a prosperar. Legal, obrigado, Poli. E tu, Alisson? Quem que é o Alisson fora do Cicobi? Então, Marcelo, é um grande desafio, né? Mas assim, o Alisson é o Alisson que acorda todos os dias, que está preparado para enfrentar o seu dia, seus desafios. Eu acredito muito que a gente, durante o nosso dia todo, a gente vende, a gente comercializa, a gente faz acordos, como tu fala, né? Desde quando a gente acorda, a gente está vendendo uma ideia, a gente tem que vender a ideia para o pequeno tomar o café da manhã, a gente tem que vender a ideia quando tu chega no teu trabalho, então tu está sempre vendendo. Então o Alisson é um cara que acorda e abre o olho para vender, para comercializar, para conversar, para fazer conexão. Esse é o Alisson. Vou continuar contigo, Alisson. Agora se apresenta como o Alisson do Cicobi, qual a agência que você trabalha, se é plataforma, se é agência, onde que é, explica para nós. Então, Marcelo, o Alisson vem direto de Porto Alegre, lá do Rio Grande do Sul, a agência mais distante aqui de Cascavel, e recentemente assumindo um novo desafio, né? Assumindo o desafio de ser gestor da plataforma. Então, mudando do cenário de gestão de carteira, do comercial em si, e partindo para um cenário de gestão de pessoas, gestão de números, gestão de carteira. O Alisson é um profissional já fechando 10 anos de mercado financeiro e fazendo 4 anos agora em janeiro de crédito capital, com bastante orgulho aí. E um breve ato, né, umas férias remuneradas ali, mas passando por um período aí de experiência em outro local e fechando 4 anos de crédito capital. Onde, pessoal, eu brinquei no pé dele, quem me conhece sabe, mais próximo que eu. O meu negócio é ficar pegando no pé da turma, né? Falei que ele fez um hiato aí de 2, 3 meses de instituição. Foi férias remuneradas, eu tava de boa lá. Obrigado, Alisson. Pô, se apresenta aí, como apoio do Cicobi agora, qual que é a agência, quanto tempo faz você estar na agência, quanto tempo faz você estar na cooperativa? Então, eu estou na cooperativa há 14 anos. Recentemente eu assumi um novo compromisso de ser gestora de pessoas na agência Migrante, que estou há um mês. 14 anos de cooperativa, um mês de gerente de agência. Você tem quase o mesmo tempo de cooperativa que o Alisson tem de instituição financeira, tá vendo? E você é bem mais nova que ele. Ai, que bom, hein? Olha só. E você, Maiane, quem que é a Maiane do Cicobi? Quanto tempo que está no nosso Cicobi Crédito Capital? Eu queria que você falasse por onde você passou na cooperativa e como mais. Então, eu sou a Maiane do Cicobi, eu tenho 15 anos de cooperativa. Eu entrei como estágio há 15 anos atrás, lá em 2010. Depois disso, um dia o Valdemar passou na mesa e falou assim, eu quero te ver no comercial. E aí eu fui para a área de caixas, onde nem tem mais hoje o assistente dos caixas. Passado isso, eu fui para agente de relacionamento ali, atendendo cooperado no balcão, fazendo já uma parte de TD, fazendo cobrança bancária, cartão. Então eu pude ter o privilégio de ver nossos primeiros cartões de chip chegando na cooperativa. Passei por 2 carteiras, uma PJ e uma carteira de consignado na época. Após isso, eu resolvi assumir um desafio na UAD, na área de produtos e serviços, como analista. Até que eu assumi a área de produtos e serviços, consegui, junto com a equipe, inaugurar a agência digital, acabamos com produtos e serviços, fui atender a regional já na época com produtos e serviços, que é o que eu faço, voltei a fazer hoje, sendo a gerente de negócios na área de produtos, principalmente da cooperativa, mas não só produtos.
fui gerente de agência, tanto da agência digital quanto da região norte. Então, foram alguns créditos. Então, eu passei por vários lugares na cooperativa. Tive o privilégio de ver muita coisa sendo implantada. E estou aqui hoje como gerente de negócios, auxiliando todos vocês nos negócios do dia a dia. Acho que já tem que acabar com o podcast, ele responde 2 perguntas. Era mais fácil perguntar o que a Maiane não fez na cooperativa, então. Bastante coisa. Obrigado, Maiane, obrigado. Mas, eu vou começar por você já. A gente tem aqui não é bem uma trilha, uma jornada, nós temos alguns pontos que a gente pergunta para o pessoal, e um deles, que eu gosto de começar por esse, que fala um pouco de jornada, de origem, né, dos colaboradores. Eu queria saber de você, Maiane, se você pudesse mandar um recado para a Maiane para a estagiária Maiane do primeiro dia de trabalho na cooperativa, que recado você mandaria? Eu acho que eu falaria para aquela Maiane que ela vai fazer parte da história de muita gente. Na conexão gerencial, a gente teve o privilégio de escutar o Marino e o Agita falando, e nem todos sabem, está no livro, mas nem todos lembram. Eu entrei no Cicobi porque eu escutei o Marino e o Nagaroli na inauguração da agência de Terra Roxa, falando sobre o propósito do cooperativismo. E ver o Marino lá aquele dia falando sobre a história da Central me fez ter certeza assim, vai nesse caminho que aí você vai conseguir cumprir um pouquinho daquilo que você deseja para as pessoas. Falaria isso para ela. Legal, obrigado, Mari. Cora, e você, falando de origem, de caminho, queria que você dissesse quem que foi a pessoa que mais te influenciou no seu ambiente de trabalho. E por quê, né? Por que você... Sim, eu comento muitas vezes que ao longo do meu caminho dentro da cooperativa eu tive diversas pessoas, diversos professores, diversos líderes que foram minha inspiração, mas eu tenho um nome especial. Eu acredito que vocês conhecem, eu tive um líder que foi fabuloso, realmente é aquela coisa de pai, pega na mão e vou ensinar você, né, a conduzir. E acho que todos conhecem o Ednilson, ele me deu norte, ele me deu direcionamento, ele me ensinou a negociar, a ter autoconfiança, e é o nome dele que eu deixo. Legal. Bom, ela respondeu o porquê e depois a pessoa, né? Inverti, perdão. Não, tá certo, é assim que funciona, aqui tá à vontade, pô. Eu ia aproveitar e mandar um abraço para o Ednilson, que hoje é nosso conselheiro, faz parte do nosso comitê de crédito. Um abraço, inclusive é aniversário dele. É aniversário dele? Isso mesmo. Vai pro ar, vocês não vão entender nada, pessoal, mas hoje é aniversário do Ednilson. É verdade. Um abraço, Ednilson. E, cara, para você, cara, o que você fazia antes de entrar pro cooperativismo? E me fala, assim, um projeto que fez e faz você sentir orgulho. Sabe, Marcel, que eu comecei minha carreira trabalhando ainda antes de instituições financeiras, mas trabalhando com propósito. Meu propósito era entrar no vestibular da Universidade Federal. Então, eu fui atrás disso, trabalhei em cursinho para vestibular, enfim. E aí, em um breve momento, eu entendi que eu tinha que focar na faculdade, eu tinha que dar bastante atenção a isso. Então, escolhi sair do local onde eu trabalhava e focar um pouco na faculdade. E aí, no meio disso, acabou surgindo a oportunidade de ingressar em instituições financeiras. E aí, entrando nas instituições financeiras, eu comecei a perceber que trabalhar em banco, trabalhar no mercado financeiro, tu mexe com a vida das pessoas, tu está lá, talvez, em um dos tripés mais importantes, junto com a saúde, com a família e com o bolso, né? A saúde financeira. Então, isso me despertou um grande interesse em dar continuidade, em evoluir nesse segmento. E o cooperativismo financeiro, ele entrou no meu radar justamente porque, atuando em instituição financeira, eu comecei a olhar que as cooperativas faziam parte dos nossos clientes lá, né, dos clientes. Então, eu comecei a querer entender qual que era o diferencial da cooperativa, o porquê que o cooperativismo vinha crescendo e vinha fazendo tanto barulho por onde passava. E com isso, ingressei na Crédito Capital e foi um dos projetos mais ousados, talvez, que eu tenha tido,
justamente porque eu ingressei com a responsabilidade de começar atendendo grandes contas, grandes empresas. E isso já estava atuando em frentes, assim, em outra instituição, mas na Crédito Capital foi para desenvolver e iniciar um projeto em si lá em Porto Alegre. Então, esse projeto foi capitaneado por um outro gestor e no desenvolver a gente conseguiu atingir um sucesso de maneira interessante e hoje tem a oportunidade de estar tocando esse projeto, de estar à frente desse projeto que eu ajudei a construir lá atrás. Então, foi um grande projeto gratificante, acho que esse da Crédito Capital é um dos cases mais emblemáticos que eu tenho. Legal, muito obrigado. Obrigado. E eu já vou fazer um gancho com isso que você disse, né? Fala um pouco de propósito e valores, né? É claro que nosso principal ativo como cooperativa são os nossos cooperados e o relacionamento que a gente mantém com eles. Mas, eu queria saber de ti, cara, qual que é o valor que o Alisson não abre mão, mesmo que o mundo mude? Qual que é o valor que o Alisson não abre mão? Porque quando a gente fala de valor, né, ele é composto por um apanhado de coisas. Mas acho que o principal valor que a gente tem que ter é, sem dúvida nenhuma, integridade. Né? A integridade acima de qualquer coisa, porque isso resume de uma forma com a qual tu te posiciona, a integridade de poder honrar com os teus compromissos, a integridade que tu tem de se colocar na situação da outra pessoa. Integridade, para mim, resume uma série de coisas, Marcelo. E eu traduzo isso como o meu dia a dia, né? Tem de ser íntegro em tudo que tu fizer, desde um acordo comercial, desde uma promessa familiar, desde um compromisso, enfim, mas a integridade que me move, eu acho que é uma das virtudes que eu não abro mão, com certeza. Legal. Muito obrigado, Alisson. Mariane, vou aproveitar a tua jornada de 15 anos conosco na cooperativa e te perguntar, nesses 15 anos, o que o cooperativismo te ensinou sobre pessoas? Bastante coisa, né? Mas talvez a importância que você pode ter na vida das pessoas. Agora eu vou ter que falar um pouquinho do que aconteceu, né? Pode falar. O Márcio no evento Conexão, eu não tenho como não falar do evento porque ainda está muito forte as coisas que aconteceram lá. Então ele, para ser mais rápida, eu vendi um consórcio para o Márcio, presidente da Central. De forma muito audaz, eu ofereci um consórcio e ele fechou, talvez porque eu tenha sido um pouco insistente. E no evento ele contou para todos nós uma coisa que eu não sabia, que ele fez as fotovoltaicas da casa dele e naquele momento ele falou que toda vez que ele acender a luz da casa dele, ele vai lembrar de mim, porque vai ter um pouquinho de mim na casa dele. Quando o Márcio terminou de falar isso, e eu com um pouco de vergonha, mas também um pouco emocionada, a Letícia da Rosa, né, que é nossa colaboradora, me falou que eu estava no primeiro carro dela, ela me falou que eu estava no segundo carro dela, e ela me falou que talvez eu vou estar no novo apartamento dela. E nesse momento eu já não consegui mais conter, porque às vezes a gente não tem essa contraparte do cooperador, ele não nos conta às vezes todos os projetos. E às vezes eu sou insistente, mas porque a gente quer que as pessoas elas atinjam o objetivo e o sonho delas. E naquele dia eu entendi o porquê que a gente é importante na vida do cooperado. Porque talvez alguma coisa que nós vamos falar para ele vai fazer com que ele realmente atinja os sonhos dele. Então quando o colaborador entrar aqui, que eu falo para ele, faz um consórcio, não é à toa. É porque eu quero que as pessoas realizem os sonhos dela. E aí que vem o nosso propósito e a importância das pessoas, porque se a outra pessoa realiza o sonho dela, a gente também é movido por muita coisa, a gente se enche em saber que o outro também está realizando o sonho e a gente realiza junto. Que legal, né, Mai? Essa passagem, essa história, essa experiência que a gente viveu, todo mundo que está na mesa hoje viveu isso daí, né, na Conexão Gerencial, essa história, o depoimento do Márcio, o depoimento da Mariane em seguida, nada combinado, tá? Eu acredito que a gente pode usar isso daí e, presida, Márcio, de repente a gente pode usar essa história, essa conversa, esse bate-papo aí, essa experiência, como a materialização do nosso propósito, né? Que é conectar pessoas para promover justiça financeira. Talvez seja uma das coisas que mais deixa claro para a gente o que a gente quer dizer
como conectar pessoas. Ele lembrar de você, mas quando você vê na rua da casa dele, ali lembrar de você, que você estava com ela no primeiro, no segundo carro, vai estar no apartamento. Legal. Integridade e conexão de pessoas aí, fantástico. Né? E você, Poli, me fala aí, o que te faz acordar motivada para vir trabalhar no nosso Cicobi Crédito Capital? O que eu vou falar pode ser clichê, mas é o que eu vivo intensamente todos os dias. Que é fazer a diferença, é o que a mãe falou, fazer a diferença na vida das pessoas. E não só na vida das pessoas ao meu redor, do time, e sim como um todo. Na vida dos cooperados, né, na solução financeira que a gente leva. Então isso é o que me motiva todos os dias a ser diferente e fazer a diferença na vida de todos ao meu redor. Fazer a diferença. Nós estamos aqui para isso, né? Falar em fazer a diferença, eu queria que você dissesse para mim, pô, o que você mais aprendeu, vamos mudar um pouco de assunto agora, né? Falar de gerações, né? O que você mais aprendeu e mais admira na geração que veio antes de nós, né? Só que todo mundo da mesma geração, todo mundo 22 aninhos. Então, Isso mesmo. O que você, 22 aninhos de profissão, o que você aprendeu com a geração que veio antes de você? Eu acredito que é resiliência. Eles têm uma resiliência, uma calma, uma paciência imensurável. Eu trabalhei com pessoas com uma idade um pouco diferente da minha. Ednilson. E é show de bola, eles trazem uma experiência, algo que a gente hoje, né? Eu sou a mais velha lá do meu time, mas quando eu entrei no Cicobi, eu era a mais nova, acredita? Então... eu sei, eu tenho uma foto. Você viu que novinha? Eu só tava meio judiada, né? Mas tudo bem. Então, eu acredito que é isso. É a calma que eles levam à vida, né? A experiência. Eles trazem muita sabedoria. Então, o que eu fazia? Eu ficava muito próximo dessas pessoas para tentar extrair essa calma, essa mansidão e fazer a diferença. Então, eu acho que é isso. Legal. Muito importante a gente escutar os mais velhos, a geração anterior e a próxima geração também. E praticar isso. Vou falar lá para aquela câmera agora, ó. Relacionamento e escutar o nosso cooperado para a gente entender o que realmente ele precisa da gente, né? Legal. Esse momento, esses quadros do podcast aqui, a gente está fazendo para, não sei, talvez eu me expresse mal, mas para gerar um pouco mais de empatia entre gerações de tempo de casa, de idade, né? E porque existe um mito, né, no mundo, né, na Crédito Capital, né? Que o novo sempre vem, mas que o antigo não deixa o novo vir, e que eles não se entendem. E cada um entende do jeito, né? Alisson, eu queria que você falasse pra gente, cara, a tua percepção. Você acredita que as gerações se entendem bem? E por que você acredita nisso? Sabe, Marcelo, que isso é... Eu tenho várias experiências já de trabalhar com pessoas muito mais velhas do que eu, e inclusive com cargos e experiências em outras instituições que agregavam muito. Eu enxergo isso como fantástico, de poder ter a vivência com pessoas que já são de uma geração muito mais avançada. Eu tenho uma história bem rapidinha, mas que eu tive a oportunidade de vivenciar com um antigo gestor regional aqui da Crédito Capital mesmo. Ele já tem 70 a mais, acredito que já deva estar quase triscando os 80. E nós fomos fazer uma visita, Marcel. E nessa visita, obviamente, eu sempre muito comercial e tentando absorver as informações comerciais. E ele falando com o sócio proprietário da empresa, estava falando de plantação, estava falando de planta, de árvore, de folha, de terra. E eu tentando extrair informações para fazer uma operação. E não consegui fazer, de fato, entender ao certo o modelo comercial. E aí, quando nós voltamos, entramos no carro e disse para ele, né? Poxa, eu não consegui ali, o senhor acabou indo, eu não consegui entender muito bem. Ele só me olhou e disse, fica tranquilo que ele vai fechar o negócio. Eu disse, não, mas como que ele vai fechar? A gente não falou de taxa, não falou de nada. Ele vai fechar o negócio. E dito e feito. Então, logo depois de ter feito a tramitação interna, a gente apresentou a operação pro cooperado e ele fechou o negócio sem nem perguntar em relação a
taxa, prazo ou coisas assim, mas a gente conseguiu fechar o negócio. E isso me mostrou que a maturidade de uma pessoa com uma vivência, toda a história de vida que ele tinha muito mais agregado do que número, do que dados, enfim, do que fatos. Então, sim, eu sou um grande defensor dessa heterogeneidade dentro das instituições. Eu acho que isso agrega para todos os lados. Assim como eu também ajudava ele imensamente em outras frentes. E isso é muito legal, muito bacana. É igual eu ajudo o Gisele. A Gisele não sabe compartilhar as postagens no Instagram. Tem que ir lá para ele. Ô, Mário, a gente falou aqui, falamos sobre a geração um pouco mais velha que a gente e dessa conexão com as gerações, e acabou dando um exemplo, né, com a conexão. Para você, eu queria que você dissesse para a gente o que mais te surpreende na nova geração. A nova geração. Nos outros podcasts eu escutei falando de tecnologia, mas eu acho que a nova geração ela tem algumas outras coisas, que não é só isso. Eles têm um certo equilíbrio, que os workaholic aqui não têm, né? De também olhar para si. E eu acho que eu consegui aprender um pouquinho mais com essa geração, que é importante a gente cuidar da gente também, para que a gente possa dar mais no trabalho, para que a gente possa fazer mais para as pessoas. Então, eu acho que esse equilíbrio de querer também ter a minha vida e poder fazer isso no trabalho, então juntar o propósito com a minha vida, eu acho que é muito importante, para que a gente não passe o tempo e se toque lá na frente, poxa, peraí, eu trabalhei, ajudei muita gente, mas e eu? Então eu acho que essa nova geração também tem um pouquinho disso, de não, peraí, eu vou para minha academia, eu vou sair final de semana, eu vou me cuidar também. Então eu acho que eles têm muito disso para ensinar para nós também. Legal, show de bola. Essa tua fala, ela traz um gancho para o próximo rodado, o próximo tema, que vai falar um pouco mais de futuro, de mudança, né? E eu queria que você dissesse para a gente, Maia, qual foi a mudança mais marcante que você viveu em uma das suas áreas, ou na principal área, a principal mudança que você viveu aí dentro do Cicobi Credit Capital? Principal mudança na minha carreira, eu acredito que foi quando eu tive a virada para a gestão. Quando eu tive uma equipe, ali foi um momento bem desafiador, né? Porque quando você está ali na operação, você é um analista, um assistente, que você tem todos os seus julgamentos. Não, mas meu chefe, é legal, mas às vezes tem isso. E quando você se coloca nessa posição e você entende, opa, agora eu tenho pessoas que dependem de mim e eu preciso desenvolver essas pessoas. E a gente erra como gestor. E eu acho que essa foi a principal virada na minha carreira, que houve um impacto na minha pessoa como ser humano. E mesmo não tendo equipe, a gente nunca mais volta para trás e não querer gerir pessoas. E não no gerir pessoas de dar feedback, ter toda essa parte do dia a dia, mas de desenvolver as pessoas. O Leandro que eu sempre falava, né? Seremos eternos formadores de pessoas. E eu acho que essa é uma frase que eu levo para a vida. Não importa onde a gente está na carreira, nós vamos ser eternos formadores de pessoas. Vamos poder contribuir para isso. Obrigado. Olha, e nessa pegada de mudança que a Maiane trouxe, né? Você também assumiu um cargo de gestão de equipe recentemente. Mas assim, o que você gostaria de dizer para quem está começando hoje na carreira de cooperativa de crédito? Isso é muito interessante a tua pergunta, Marcelo, porque a gente como gestores estamos sempre conhecendo, enfim, novos profissionais, enfim, recebendo contatos e tudo. E depois de uma rodada de entrevistas que eu acabei fazendo aí ultimamente, eu sempre trago para as pessoas que estão interessadas em ingressar em um novo desafio que, ao meu ver, a chave de sucesso é tu saber aonde tu quer estar, é tu saber onde tu quer chegar. Independente dos desafios, de como isso vai ser feito. Mas a partir do momento que tu tem o teu norte muito bem definido, tu consegue ferramentas, argumentos, capacitação que te levem até lá. E tem algo que eu levo como máxima também. Todo desafio ele tem que te gerar um frio na barriga. Está aqui, a gente vinha brincando, né? Poxa, o convite de estar no podcast,
Sim, gera um frio na barriga, mas isso é muito importante, porque te traz um senso de responsabilidade. Se tu tem essa ansiedade, esse nervosismo, isso significa que tu está fazendo o teu papel e que tu mesmo está te cobrando, tu mesmo está esperando entregar o teu melhor. Então, esse é o meu máximo, saber onde tu quer estar e um tempo para isso, para que tu possa correr atrás desse desafio. E falando um pouquinho da minha carreira, eu sempre pauto ela nesses pontos. Eu sei onde eu quero estar daqui a X tempos e eu vou fazer de tudo que eu puder para estar lá. Então, acho que essa é a máxima, e de tu ter o teu norte muito bem definido. Obrigado pelo recado aí para as futuras gerações aí. Oi, você que tem aqui na mesa, você e a Maiane, você tem um ano a mais de casa do que ela, né? Um ano a menos. Um ano a menos de casa do que ela. A pergunta cabe para você, porque são mais de 10 anos, né? Olhando para esse legado, para essa jornada aí e mirando o futuro, como que você acredita que vai estar o nosso Cicobi Crédito Capital daqui a 10 anos? Eu acredito que nós já estamos no caminho, né? Para ser uma potência. E no decorrer dos anos que eu passei aqui dentro com a Mai, com os outros colaboradores, a gente passou por diversos desafios, né? Diversas tempestades ocorreram. Mas eu acredito que se você acredita no propósito, se tem persistência e você se entrega, não tem como dar errado. E eu acredito que o Cicobi vai ser a melhor cooperativa do Brasil, como um todo. Por isso que eu tô aqui há 14 anos, porque eu acredito nesse propósito. E eu quero fazer parte dessa história também. Você já faz parte dessa história, vai fazer, com certeza. E já quero pegar esse gancho aí, para a gente partir para a última milha do nosso podcast, né, do nosso momento aqui, e te perguntar, agora olhando para esses 14 anos, fala pra gente um momento mais marcante que você viveu na cooperativa. Teve diversos, mas o que mais me marcou foi a minha promoção recente, porque eu sempre plantei a sementinha, né? E a gente sabe que a colheita demora. E no decorrer dos anos, eu precisei acreditar em mim mesmo, eu precisei ter autoconfiança e acreditar que eu posso. Então, quando veio a oportunidade de assumir a agência, foi muito marcante, porque eu saí de trás da minha mesa, onde eu fazia os negócios, para liderar pessoas, né? Para colocar o time em evidência, o time a aparecer no ranking. Então, para mim, eu tô vivendo tudo isso, é muito recente, faz um mês, mas é uma explosão tão grande dentro de mim. E eu falo pro time, vocês vão estar lá, vocês vão estar no ponta de lança, eu vou ajudar vocês. Então, pra mim, isso é muito marcante, essa mudança de chave, essa mudança de descer e assistir eles estar no palco. Então, pra mim, é isso. 35 dias atrás, pessoal, eu dizia assim pra Pô, você é minha maior agência. Ela era gerente de carteira da nossa plataforma e a maior carteira da cooperativa era dela. Agora ela faz a gestão de uma agência e como a gente tem conversado e pedido para todo mundo, ela faz gestão de acordos com os colaboradores liderados dela, a tutoria dos liderados dela e tracionando, né, a nossa cultura de querer. Então esse querer que ela tem, ela está trazendo para os colaboradores, claro, com uma tutoria para orientar como eles fazem negócio e também, né, fazer acordo para que eles apareçam ali no Ponta de Lança, que é um projeto interno nosso, né, um programa interno nosso, na nossa corrida ao tesouro. É desafiador, né? É desafiador. Bastante. Maiane, e nessa pegada aí de conexão e inspiração, olhando para tudo isso que você já viveu e vai viver na Crédito Capital, o que você mais admira nas pessoas que você trabalha junto? Vamos falar da resiliência, né? Todo mundo que está mais tempo na cooperativa passou por muita coisa, mas muita coisa mesmo. E todo mundo se manteve fiel ao propósito. E essas pessoas resistiram. Essas pessoas continuam vendendo, essas pessoas continuam realizando sonhos.
mesmo quando eles ganham não, eles continuam. Então, de vez em quando eu falo que o time tira leite de pedra e eles fazem, né? Quando a gente chama eles para um desafio, eles vão, eles fazem, eles buscam, mesmo quando eles não conseguem, talvez, entregar aquilo 100%, a gente sabe que eles deram 100%. Então, todos os dias se manter fiel ao propósito, mesmo quando estão desanimados, ainda falar assim, não, mas eu vou porque eu me comprometi com isso. Eu acho que o compromisso com eles mesmos, com a cooperativa e com o time em si, né? Aquela cumplicidade que as pessoas têm umas com as outras. Legal, obrigado, Mai. E Alisson, agora para você, cara, o que você gostaria de deixar de legado para as próximas gerações, para os colaboradores que estão começando hoje, amanhã e depois na nossa Crédito Capital? Eu falo muito para minha equipe lá, nós assumimos um grande desafio. E quando eu voltei para a Crédito Capital lá em Porto Alegre, era um momento de reconstrução, né? Como a Mai trouxe agora, a gente passou assim por um momento e eu entrei em um momento de reconstrução. Entrei em um momento bem diferente, numa estrutura bem diferente, iniciando um escritório de negócio, uma plataforma em Porto Alegre. E a grande questão é que eu tinha que fazer com que as pessoas entendessem e queressem mais do que eu fazer esse negócio dar certo. As pessoas que ingressaram conosco, elas com certeza compraram essa ideia e entenderam que estavam fazendo parte de um projeto que ele não tem outra opção a não ser um sucesso. Isso eu falo para a turma todos os dias. Quando a gente recebe uma oportunidade, a gente recebe um livro em branco. E é a nossa obrigação escrever a melhor história que a gente puder. E isso é um desafio pessoal meu, que eu quero escrever uma história em Porto Alegre, fazendo daquela operação uma parte de um futuro livro, uma futura história da Crédito Capital, onde a gente possa constar. Porque, ao meu ver, é o melhor legado que tu possa deixar, é uma história, como a gente trouxe, né? Tivemos a oportunidade de conhecer 2 monstros da nossa central lá, e nada mais orgulha do que tu olhar para trás e tu poder ter feito histórias, ter deixado legados. Então, acho que esse é o nosso desafio, né? Escrever a nossa história, escrever o nosso livro, que já viemos escrevendo e com grandes capítulos já de sucesso, mas deixar essa história, esse legado, através de atitudes e construções que foram feitas. Esse é o desafio. Legal. Propósito, legado, relacionamento. Por que não contar isso daí da forma que nós escutamos o Marinho, a gente está contando, né, pessoal? Uma forma divertida, mais leve, assim. Mas vamos chegar lá. Vamos, com certeza. Legal. Agora sim, nós vamos partir para os 2 últimos quadros aqui. Primeiro é a nossa caixinha. Então, a dinâmica é assim, vou explicar mais uma vez, né? Tem várias perguntas aqui dentro. E cada um vai pegar um de cada vez. E aí, vou começar aqui pelo Alisson, ele vai pegar um papelzinho, vai ler para ele e vai definir se ele vai responder aquela pergunta ou se ele vai direcionar para alguma colega. E aí ele lê em voz alta e depois a folha, depois a manhã e assim vai. Beleza? Vamos lá, espera. Pergunta bacana e vou direcioná-la a ti, Poli, porque acredito que faz muito sentido e até por uma percepção que eu já tive muito de você lá quando eu entrei, porque eu te via lá na época, não tinha ponta de lança, né, mas eu sempre te via lá em cima como destaque. Que atitude faz alguém ser uma boa referência dentro da cooperativa? O que eu praticava, né? Sair da cadeira e se mexer, né? Eu acho que negócio não está dentro da agência, o negócio está fora da agência. Então, tá próximo do cooperado, entender o que o cooperado pretende investir no decorrer do período. Então, isso que me motivou muito, né? Quando eu saí do varejo e fui para a plataforma, eu estipulei, Poliana, uma meta, né? Atingir 100 milhões de ativos na carteira. Quando eu peguei a carteira, eu tinha 50 milhões de ativos. Só que eu não entendia, como eu vim da varejo, eu não entendia muito a questão de mortalidade, né? E a mortalidade, ela leva todo o teu... tudo que você trouxe, ela leva, né? Então, você tem que ter incremento. Eu aprendi o incremento com o nosso querido líder. Porque eu fazia e não aparecia. Aí entendi o incremento.
Então, assim, o que mais me motivava é estar próximo do cooperado, fazer o negócio, voltar na empresa e o cooperado, comprei essa máquina, tá aumentando meu faturamento em tantos. Então, isso foi me motivando. E essa meta pessoal de atingir os 100 milhões de ativo. Demorei 3 anos, mas atingi. Então, é isso que me instigava a fazer diferente, a crescer. Quando eu via os números crescendo, nossa, isso me enchia de orgulho. Muito legal, Poli, obrigado. E parabéns mais uma vez pela tua trajetória, justamente por isso, né? Por ter definido o teu norte e foi atrás. Obrigado por responder a minha pergunta. Vou aproveitar a tua resposta, vou olhar lá e falar, pessoal, TBC, a Poli falou, tá? Tirem a bunda da cadeira, o negócio está lá no cooperado, conheça o seu cooperado, escute ele, faça o relacionamento com ele, que não tenha dúvida. Vai ser igual o Alisson disse aqui no exemplo que ele deu. Você vai fazer negócio sem nem negociar taxa, só de entender o que o nosso cooperado precisa. Tua vez, pô. É bem interessante. A pergunta pode ser direcionada para você? Pode. Tá. Como você celebra as suas conquistas pessoais e profissionais? Tem a dúvida que eu tomo uma, né? Não, eu claro que eu adoro tomar cerveja, quem me conhece sabe, é por pessoal. Mas eu gosto muito de compartilhar com meus amigos mais próximos. Tenho muitos amigos, né? Eu rodei muito, né? Hoje, bom, na hora que for no ar já não é mais hoje, né? Mas hoje saiu lá o questionamento lá das 3 fatos sobre o Marcel qual que era mentira, tá difícil de acertar lá. Mas lá dá para ter uma ideia do tanto que eu rodei. Fiz uma postagem no encerramento do ano, onde eu fiz um cálculo de chegada mais ou menos aí, e no ano passado eu andei uns 35 mil quilômetros de carro. Eu tive, se eu não me engano, em 8 estados do Brasil, em 55 cidades. Imagina o tanto de pessoas que eu não me relacionei. Então, eu sou desse jeito, eu conheço muitas pessoas, faço muita amizade, mas eu tenho um rol de amigos, de amigos e irmãos, né, de mais próximos, e a minha família, que eu gosto de compartilhar com eles. Esse é o formato que eu comemoro minhas coisas. Muito bem, muito obrigada. O desafio é saber quantos litros o Marcel bebeu para rodar todos esses quilômetros. A autonomia do Marcel é baixa. A autonomia do Marcel é baixa. Agora, eu vou fazer essa pro Alisson. okay. Até porque eu já falei de quem estava chegando, né? Alisson, o que você gostaria de aprender com quem está chegando agora? Eu acho que a gente sempre aprende em todos os momentos, né? Mas eu sempre busco entender e aprender com quem chega o que ele fez, o que a pessoa fez para estar ali. Se ela está chegando, é porque ela apresentou características e qualidades que trouxeram ela até aquele local. Então eu sempre tento entender quais são essas características. Talvez para poder me espelhar, enfim, poder me inspirar nestas atitudes, e todos, independente da função, independente do cargo, a gente sempre vai poder aprender e extrair a essência da pessoa, enfim, e aprender um pouquinho mais de como ela chegou até ali. Então eu sempre busco essa visão aí, mas buscar saber o que trouxe aquela pessoa até aquele cargo. De bola. Bom, pessoal, agora nós vamos para a última dinâmica e a que eu mais acho legal. Tá? Eu não vou mentir para vocês, eu grifo eles antes dessa dinâmica, porque não é fácil. Vocês estão em casa, vocês podem acreditar. Não é fácil você dizer assim 3 coisas sobre você e uma não pode ser verdade. Você se enrosca. Você acaba pensando em 3 inverdades ou 3 verdades, e então a gente brifa eles antes. Então vou começar aqui, à minha direita o Alisson. Alisson, fale pro pessoal, que daí depois vai gerar um quiz interno na nossa Play para ganhar a nossa filó. Vocês vão levar uma filó cada um hoje aqui de presente, né? Então, para dar a chance do nosso time também ganhar uma filó. 3 fatos sobre o Alisson, 1 não pode ser verdade. Bacana, é difícil essa dinâmica, mas vamos lá. O primeiro fato é que nos 10 anos que eu tenho aí de mercado financeiro, eu nunca fui demitido. O segundo fato que eu acho que é interessante sobre mim é que eu já fui DJ,
E o terceiro fato é que eu tenho medo de moto. Então, são os 3 fatos aí sobre mim que eu acho que é interessante. Eu tenho ido muito para Porto Alegre, eu já sei. Mas eu não vale. Obrigado, Alisson. Pô, então, vez, 3 fatos sobre você, um não pode ser verdade. Nossa, eu já pensei bastante sobre isso, inclusive. O primeiro fato, eu sou casada. Segundo fato, eu já morei num ônibus. E terceiro fato, deixa eu pensar. A minha primeira faculdade foi estética. E agora, pessoal? Será que se colocar no chat GPT ele fala para nós o que foi? Obrigado, Poli. Maiane, Acho que eu sua já vez. sei. Você já É depois de 14 anos, mais ou menos, né? 14 Acompanhou a vida inteira. Vamos ver se você vai descobrir as minhas. Vamos lá, mas 3 fatos sobre você, um não pode ser verdade. Tá bom. Então, eu já fiz ginástica rítmica, eu já pulei de bungee jump e eu já tive uma banda. Eu sei. Eu não tenho nem ideia. Eu consigo imaginar as 3, na verdade. Bom, pessoal, dessa forma a gente encerra aqui o nosso Fala Crédito Capital, mas não antes de eu pedir para vocês passarem um breve recado para quem está nos assistindo, para a equipe, para a família de vocês. Vamos falar para a câmera principal lá. Vamos começar pela Maiane agora, do lado de cá. Então, eu queria mandar um abraço para todo mundo, para minha família, com certeza eles vão assistir também, meu marido, minha mãe, meus irmãos. E teve uma coisa que eu queria falar, que era de propósito, que eu não falei antes. Esses dias eu estava escutando um podcast onde uma psicóloga falava que propósito não é o que nos faz acordar todo dia, mas é o que nos mantém todo dia, principalmente nas dificuldades. E eu acho que talvez por isso a gente está aqui ainda na cooperativa, né? Porque o propósito ele é mais forte que tudo e nas dificuldades é eles que nos mantêm aqui na cooperativa. E aí eu queria deixar esse recado para o time, que não importa tudo que aconteça, todas as condições que tenham, se mantenham no propósito, principalmente quando ficar difícil, porque é aí que a gente consegue saber o quão forte é o nosso propósito. É isso. É na dificuldade que a gente aprende. Obrigado, Mãe. Oi, teu recado? Sim, eu quero mandar um abraço para minha filhinha, que é a maior inspiração da minha vida. E como a Mai, a palavra que eu deixo é fazer a diferença. Eu acordo todos os dias e peço para Deus me dar discernimento e que eu toque na vida das pessoas de uma maneira positiva. Então eu sigo muito isso e eu falo para o time lá fazer a diferença na vida das pessoas, porque de alguma forma volta para nós. Então sempre fazer o bem e fazer a diferença. Obrigado, Poli. Alisson, tua vez, lá para a câmera principal, por favor. Bora lá, é inevitável a gente não querer mandar um grande beijo e, enfim, e agradecer demais as nossas inspirações diárias, né? Então, sempre falo que depois que a gente tem filho, a gente muda, a gente enxerga um mundo diferente. E comigo não é diferente, então, primeiramente agradecer ao meu filho, que é o que me move, é o que me inspira a ser uma pessoa melhor todos os dias. E como recado, acho que para a turma como um todo, deixar muito claro que a cooperativa, o cooperativismo financeiro é hoje sim um grande futuro, é uma grande área de atuação, é uma grande possibilidade de evoluir e de crescimento. Então, pautando isso em ética, em visão de futuro, em engajamento, em propósito, como a gente trouxe muito aqui, sem dúvida nenhuma é um grande caminho e com certeza aconselho hoje a todos os jovens que me perguntam por onde começar, começa pela cooperativa. Vem para a cooperativa, quanto antes chegar aqui, mais tempo tu vai ter de evoluir e de fazer uma trajetória incrível e brilhante, assim como nós todos viemos traçando. Então esse é o meu recado final aí para a turma. Valeu, Alisson, obrigado. Então, agradecer a vocês por terem tido a coragem de aceitar o convite, participar com a gente aqui. Agradecer a quem está nos assistindo aí. Compartilhem com todo mundo, vamos mostrar esse lado diferente dos nossos colaboradores para todos os nossos cooperados. Então, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Até o próximo Fala Crédito Capital Cast. Tchau, tchau, pessoal.